Olá, meus amigos e a todos, sejam todos bem-vindos, né, ao nosso perfil aí, né, que Deus abençoe e proteja cada um de vocês, né. Gente, essa semana, né, na verdade foi ontem, né, não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, eu tive uma experiência bem bacana, que para mim não é nenhuma, assim, novidade, né, porque eu sei o que Deus, né, colocou na minha vida, graças a Deus. Eu tava conversando, né, com as pessoas, né, aonde elas pararam para escutar o que eu tinha a dizer, dirigido, né, pela fé naquele momento, né. E tipo assim, as coisas divinas na nossa cabeça, no nosso dia a dia, elas se renovam constantemente. É como uma fonte de água, ela não para de vir. Ela vem nova, aí vai renovando, você entendeu? Vai vindo, vai saindo, entendeu? A gente vai aprendendo a todo momento é, com Deus, né? E o que acontece? Eu tava conversando, foi bacana, conversando com as pessoas, né? Ali por uma live. E hoje eu tive um outro ponto de entendimento, né, sobre as coisas divinas, né? Por exemplo, tanto Deus quanto a sabedoria, quanto as boas coisas, né? Elas só vai chegar até nós, só vai habitar na nossa mente, no nosso entendimento. Por exemplo, a sabedoria, ela só vai chegar e fazer parte, né, da nossa vida quando a gente tiver com o espaço liberado, vago, para que ela possa chegar, criar as suas raízes e expandir, né? Se expandir. Então o que acontece? Jamais as coisas divinas, a sabedoria, o conhecimento, o domínio próprio, a paz, todos os dons divinos, o amor, jamais ele vai chegar a ocupar um espaço que já está ocupado, né? Por exemplo, muitas pessoas têm uma grande dificuldade na seguinte questão, que é de se preocupar, né, com o que os outros vão pensar, né, a respeito dela, seja numa atitude, seja em algo que ela tem vontade de fazer e não faz, com medo. Então isso impossibilita ela, né, de conhecer as coisas maiores, aonde são dos planos espirituais, né? Por exemplo, Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Como que ele vai chegar numa vida e habitar numa vida de uma pessoa que não crê, não confia e não tem prazer em tê-lo na sua vida? Não tem como, é impossível. Primeiro tem que haver um querer, e a partir do querer, né, tem que haver uma atitude, né, nesse querer, aonde vai abrir as portas tanto para Deus entrar, outras coisas entrar e fazer parte, né, fazer a pessoa se tornar extraordinário como pessoa. Isso eu não estou falando de a pessoa possuir bens, riquezas, essas coisas físicas, não. Eu estou falando de a pessoa ser extraordinária como gente, ser bênção como pessoa, você entendeu? Quando a pessoa abrir a boca para falar, você vai notar se ela é uma pessoa iluminada ou não, porque você conhece as pessoas pelo que sai da boca dela, entende? Então é isso que eu quero dizer. As coisas espirituais, a gente quer as boas coisas, a gente quer ter paz, a gente quer ter alegria, a gente quer ter a companhia de Deus, a gente quer ter a proteção do Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas até aonde a nossa fé vai? Será que eu tenho totalmente confiança em Deus? Eu tenho certeza que tudo vai ficar bem?
diante das tribulações, diante das tempestades, qual o meu comportamento? Eu tenho me preocupado ou tenho ficado em paz? Porque Jesus estava no barco, né, junto com seus discípulos. Porém, tinha duas diferenças entre eles. Jesus estava dormindo e os discípulos estavam acordados. Dá para ver uma ironia aí, né? Porque Jesus numa tempestade estava dormindo, né? Na lógica do ser humano era para estar acordado e preocupado, porque senão aquela embarcação podia, né, afundar a qualquer momento. Só que Jesus, ele fere a lógica, as estatísticas, ele vai além. Ele não pensa, não age como a gente pensa e age, né? Ou seja, ali os discípulos, né, se espantaram, temeram a morte, temeram, né, se perecer, né? Foram lá, né, acordar o mestre e pedir que o mestre resolvesse aquela situação para, né, que ali eles não ficassem temendo o pior, tá? Aí se concluiu tudo, né? Então, gente, a nossa vida, né, hoje a gente busca querer possuir as coisas, conquistar, ter uma casa, ter um emprego, ter uma saúde, e acabamos deixando o lado espiritual como segundo plano. Aí é onde que tudo começa até bem, vamos dizer, mas no final termina ruim. Como diz também a frase, é tudo que começa errado, termina errado. Justamente porque a gente não para refletir qual atitude a gente deve tomar para receber as coisas divinas que de fato e de verdade vai fazer a diferença na nossa vida. Então, primeiramente, eu quero ter Deus, então tenho que limpar o meu coração, tirar toda mentira, todo engano, né, que muitas das vezes a gente não quer mostrar para Deus, não quer ser sincero, né, quer encontrar Deus, mas não quer expor realmente o que tem, né, de ser dito, de ser falado, de ser esclarecido para Deus. E o principal é realmente o desejo da entrega para receber a transformação do Espírito Santo, né? Então, o ponto-chave dessas questões em receber a Deus, as coisas divinas, a paz, a transformação, o campo do nosso coração, da nossa mente, tem que estar limpo, né? Porque se tiver alguma coisa ali, né, ocupando algum espaço, não vai dar certo. A Bíblia diz que a gente não pode servir a dois senhores, porque há de agradar um e desagradar o outro. Assim também diz, como uma fonte, né, de água, ela não pode jorrar água tanto salgada como jorrar ao mesmo tempo água doce. Então, tem que haver uma escolha, um sim ou não. Ou você fica em cima do muro ou você desce. Não tem como ficar meio a meio. Não vai dar certo. Digo isso por experiência própria, espiritualmente falando. Porque sempre foi difícil para me firmar na fé, nas coisas de Deus. E sempre vai ser para todo mundo. Porque não é fácil. Há uma guerra, há uma luta entre a carne e o espírito. Mas uma coisa é certa. Se a gente quer, a gente pode. É claro que não é na nossa força do nosso braço. Ah, que eu consigo, que eu posso. Não, esquece isso daí. Não se glorie o forte no seu braço, nem o sábio na sua sabedoria. Se tivermos que se fortalecer e se apoiar, é em Deus. Porque a nossa luta aqui na terra não é nossa. Porque se fosse nossa, seria fácil você abrir a boca, pá, já acontecia ali, né? O extraordinário, você vencer tudo. Você precisar de uma saúde, você ser curado, né? Rapidinho, assim, no piscar de olhos. Se precisasse do emprego, estalasse o dedo, você já estava empregado, né? Precisasse de um parceiro, de uma parceira, estalasse o dedo, tudo já estaria tudo resolvido, maravilha. E não é assim, entendeu, gente? Tudo tem um propósito de Deus. E nisso também há tempo para tudo. É preciso respeitar o tempo de Deus, né? Às vezes a gente quer as coisas para agora e não é assim que funciona, né? Por exemplo, você quer fazer uma coisa, quer porque quer e tem necessidade de fazer isso porque precisa e não dá certo. Fica em paz. Se não deu certo, porque não é o tempo, porque Deus não permitiu.
Se está dando errado, fique em paz. Se você está confiando em Deus, descanse no Pai. Espere no tempo certo, tudo vai acontecer, né? Houve tempo para você ser gerado, houve tempo para você nascer, para você aprender a andar, para você aprender a comer, né? Para você aprender, né, a falar, a você conversar com as pessoas. Houve tempo para você estudar, houve tempo para você ser adolescente, para você crescer, arrumar um trabalho, arrumar uma família, conhecer a Deus, né? Assim também são todas as coisas que estão à nossa volta. A natureza, por exemplo, tem o seu tempo. Você planta uma semente, ela tem um tempo, né? De ali, primeiramente, absorver a umidade, germinar, começar a crescer. E assim, né? Ela, né? Virar uma coisa extraordinária, né? E muitas vezes, tipo assim, eu sempre fui uma pessoa assim que eu sou muito observador, observo as coisas mínimas de Deus. Até uma formiga assim, eu tive até curiosidade de saber uma vez se ela tinha ou não coração. É loucura? É. Só que Deus fez aquele animal, aquele bichinho, e tipo assim, me deu curiosidade de saber como que era, como funcionava. Então, o que acontece? Eu falando de plantas aqui, né, da semente, da árvore, me chamou muita atenção que você vê, por exemplo, você pega um milho, você planta um grão de milho, e como que é o milagre da vida, né? Numa espiga, quantos outros grãos não dá de um só? Você vê que é um milagre extraordinário. Você vê, por exemplo, uma semente, vamos supor de uma melancia ou de outra coisa que seja, como que aquela semente vira uma árvore, uma planta e depois ainda dá um fruto, né? Não tem como você tem como você imaginar, mas digamos, né, é um milagre essas coisas da vida, porque como eu tenho assim hoje um temor muito grande a Deus, então eu percebo facilmente os milagres de Deus em tudo, assim que eu observo e fico admirado, né, da natureza, principalmente falando, né. Então, hoje eu dou graças a Deus pela sabedoria que Ele tem me dado, né? E não é fácil a gente adquirir as coisas de Deus, porque a gente tem que se desprender, tem que se despojar de muitas coisas, principalmente do nosso querer, principalmente de se despojar dos nossos erros e procurar as coisas divinas para se fortalecer nela. Porque se a gente se fortalecer naquilo que está diante dos nossos olhos, procurar, né, enxergar as coisas com os nossos olhos físicos, a gente não alcança esse lado de entendimento. É impossível. Por isso que eu estava dizendo agora que é preciso o espaço estiver limpo, né, estar dedicado somente, né, às coisas divinas de Deus. E assim nosso Deus vai dando sabedoria para a gente saber agir, para a gente saber falar, para a gente ser o melhor como ser humano, né? Tanto para as pessoas, como ser verdadeiro, justo também diante de Deus, que é o principal, né? Porque automaticamente, se a pessoa for justa e verdadeira diante de Deus, ela também será diante, né, do seu próximo, diante daqueles que estão aos seus arredores. E assim também, se a pessoa, por exemplo, ela foi injusta diante das pessoas, ela também vai ser diante de Deus. Ela não vai conseguir ser verdadeira. Só que tem um porém, se ela consegue ser verdadeira diante de Deus, consequentemente, naturalmente, também ela vai ser diante das pessoas. E assim, vice-versa, mente falando, é dessa forma que acontece. Quando você é justo com um lado, automaticamente também você é justo com o outro lado. E nisso tudo é que a gente é abençoado, né? Abençoado na seguinte forma, que a gente não vai se preocupar com as tempestades que estão sobre a nossa cabeça, né? Porque o mundo que vivemos, as pessoas se preocupam desde a hora que acorda até a hora que vai dormir, estão preocupadas com tudo e em todo momento. Isso é um grande mal. E eu vou dizer para vocês que a verdadeira riqueza que nós podemos ter abaixo de Deus é a nossa paz. Porque por mais rico de dinheiro que uma pessoa seja,
de bens materiais, se ela não tiver paz, ela não vai ter sono, né? Ela não vai ter sossego. Imagine você ficar sem dormir um dia. É horrível. Quem já teve insônia sabe que ficar sem dormir é horrível. Se você não tiver paz, tiver preocupações, você não vai conseguir isso, entendeu? Então, a paz abaixo de Deus, eu vejo que é uma das maiores riquezas, porque você tendo paz, você vai saber conduzir tudo com paciência, com entendimento, com a sabedoria que ali o Espírito Santo de Deus vai estar colocando a todo momento na sua vida. E eu disse também há poucos dias que a gente aprende muito, não é simplesmente quando vai na igreja, né? Eu vou na igreja, mas a gente é ensinado pelo Espírito Santo, é no nosso dia a dia, entendeu? É quando nós estamos aqui fora aqui no mundo, nosso campo de batalha. Quando a gente vai na igreja, a gente junto com os irmãos, a gente ouve a boa palavra. Aquela boa palavra, ela tem que entrar, permanecer no nosso coração, para quando sairmos de lá, a gente refletir e fazer uso dela, confiando e fazendo ela valer a pena. Aí, a todo momento, a gente vai estar aprendendo, né, aqui fora com o Espírito Santo, porque até então, a maioria do tempo de nossa vida, a gente passa no nosso dia a dia, na nossa vida, com pessoas, com trabalho, com afazeres e ocupação. O pouco tempo que a gente temos, a gente se dedica aí a uma igreja, uma casa de oração, né? A um templo, e é assim que funciona, certinho? Meus amigos, quero deixar aqui meu abraço, meu carinho a cada um de vocês, tá? Que a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo abençoe você, sua casa, sua família, né? E claro, se você gostou desse vídeo, coloque um comentário aí, né? E fique, né, à vontade, tá bom? Deus abençoe.